Olá, meus amados, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você vai estar aí, na frente da telinha do seu dispositivo. Mais uma vez, pela misericórdia do Senhor, graças a Deus, me concedeu uma oportunidade para gravar mais um vídeo. Desde já peço perdão aos amados que são inscritos nesse canal e que acho que talvez fazia 22 dias a um mês, talvez, que eu não gravava. Não foi possível gravar antes. Só graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade. Ao assistir esse vídeo, se ele for digno, você vê que merece, dê o seu like, ok? Você gosta de ouvir a palavra de Deus. Se for possível também, compartilhe em redes sociais. E quem não for inscrito, se achar que mereça, inscreva-se. Para que todos os vídeos em que eu gravar e colocar no YouTube, ele possa enviar para você. Você aperta aí nessa tajazinha vermelha, tem o nome inscrito, né? Ou inscrição. E depois você aperta o sininho em todas, que todas as notificações que eu colocar no YouTube, ele enviará para você. Amém? Neste momento, eu estou aqui mais uma vez para meditar com você um texto bíblico muito interessante. Para você que gosta de ouvir a palavra, você gosta de meditar. E nós aprendemos um pouco mais, sempre nós aprendemos. Não é que haja professor, mestre, pessoas que ensinam a palavra além do Espírito Santo. Todos nós somos aprendizes da obra do Senhor, com as coisas de Deus. Então nós vamos aprender junto. E, na verdade, o único professor mesmo e mestre é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Amém? Vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12, está escrito assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós amados também no livro de Marcos, capítulo 8, versículo, deixa eu ver aqui, Marcos capítulo 8, que foi Mateus capítulo 16, versículo 5 ao 11, e Marcos Marcos capítulo 8, versículo 14 ao 21, não falha mal, é só confirmar aqui, justamente.
tem o mesmo texto, com exceção de que fala esse de Mateus, capítulo 16, versículo 5 ao 12, fala do fermento dos fariseus e dos saduceus, duas elites religiosas que sempre iam tentar contradizer, indagar Jesus e tentar envergonhá-lo com suas religiões. Só que Marcos fala também, Jesus fala acerca do fermento dos fariseus e de Herodes. Pessoas querendo colocar as suas doutrinas, os seus ensinamentos, tentando afastar, ou seja, tirar o conhecimento dos discípulos de Cristo. Jesus, por si, ele já era atento e sábio, sabedoria que vinha dos céus, mas e não tinha como ele tropeçar. Mas, no caso, os discípulos, como seres humanos, 100% humanos e dependentes de Deus, que não tinha sabedoria própria, mas que vinha de Deus. Então, no momento que eles faltassem sabedoria, eles correriam o risco de serem contaminados, de serem frustrados. A sua fé, a fé do evangelho que eles aprenderam com Cristo, corria o risco de ser contaminado através do fermento dos fariseus, saduceus, também do fermento de Herodes, como diz lá em Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 14 ao 21. Então, vamos refletir. Por isso Jesus deixou essa advertência para eles, para que eles atentassem, ficassem atentos e tomassem cuidado. Amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Music. Amados, Jesus, como um bom mestre, como filho de Deus, todo bom mestre tem seus cuidados, seu zelo, seu ciúme para com os seus discípulos. Jesus também, como filho de Deus, mas também como bom mestre, se preocuparia para que a sua doutrina, a doutrina que eles passaram por seus discípulos, não fosse frustrada, porque na realidade eram os 12 discípulos, até então que ele tinha instruído. A responsabilidade de pregar o evangelho estava com os 12, com eles, com exceção de Judas, que não chegou sequer a ministrar o seu ministério sem Cristo, após Cristo, porque também se forcou, segundo a Bíblia nos conta. Então Jesus, certa feita, o livro aqui nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 11, capítulo 16, versículo 5 ao 12, nos conta que eles estariam atravessando para o outro lado. E Jesus começou a advertir: tomem cuidado e fiquem atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Também assim como lá em Marcos, capítulos 8, versículo 14 ao 21, a gente também fala no fermento de Herodes. O fermento seria para aumentar a massa. Por exemplo, fermento em si, fermento literal, aquele que nós botamos, por exemplo, no bolo, para aumentar mais o volume da massa, a quantidade, também o bolo fica fofinho. Tem suas utilidades? Tem, o fermento literal tem, mas por exemplo, mas já para um pão de Santa Ceia, o pão da Páscoa, como era antigamente, já não é aconselhável. Até aqui eu estou falando do fermento em si.
Agora eu vou falar do fermento verdadeiro, o qual Jesus falava, que era o fermento espiritual. Os falsos ensinamentos, que as doutrinas farisaicas e dos saduceus, também de Herodes, ou seja, podia até não ser nem a doutrina, sim um ensinamento, mas a forma deles tentarem, seja através de qualquer outro ensinamento, ou através de medo, de pressão, para que eles não viessem seguir a Cristo. Então, naquele momento, qualquer outra coisa que impedisse da palavra, ou do ensinamento de Jesus que foi ensinado, passado por aqueles discípulos, poderia interromper, frustrar o conhecimento deles, frustrar o entendimento, a comunhão com Cristo e a obediência deles à palavra que Jesus ensinava. E essa é a meta de muitos que se opõem, lançar esse fermento. Então o fermento que Jesus falava, aí o texto diz que os discípulos começaram a questionar entre si, eles não tinham entendido, eles não tinham compreendido de que fermento, por que esse fermento? Eles questionando entre si disseram, olha, será que é porque nós não trouxemos pães? Jesus usou um exemplo que já tinha ocorrido, um episódio, a multiplicação dos pães. Jesus disse, por que vocês estão questionando entre si, porque não trouxeram pães? Vocês ainda não entenderam, homens de pequena fé? Naquela época, tantos homens eu multipliquei, e quantos cestos sobrou, recolheram de resto pedaços de pães. Também, da outra feita, a segunda vez também, a quantidade de pão ele citou aqui no texto, e diz quantos cestos de pães eles recolheram do que sobejou, ou seja, o que restou. É como se Jesus tivesse dito assim, vocês acham que eu não tenho mais o poder para multiplicar pão? Ou como se Jesus dissesse assim, para que eu multiplique pão, para nós que estamos aqui, é necessário o fermento? Vocês já não têm um exemplo? Foi que eles caíram em si. Acerca disso aí, os olhos deles ainda não tinham sido abertos. Foi que eles caíram em si e entenderam, o texto nos diz, que não era o fermento daquele que se bota no pão. Porque para Jesus aumentar, multiplicar a massa do pão, não precisa daquele fermento. Não precisa. É pelo poder, pela autoridade, pela fé. Mas ele começa a explicar. Tome cuidado com o fermento das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. As conversas de Herodes, não sei se ele tinha doutrina, só sei que mesmo se ele não tivesse, o texto não fala a respeito disso aí, mas se ele tivesse doutrina, ele tentaria labiar os discípulos com conversa. Porque a meta do anticristo é tudo aquilo que se opõe aos ensinamentos de Cristo. Apesar de que ele não veio, mas os seus costumes, as suas doutrinas já está em nosso meio. O Senhor há muitos dias que já tem me dado esta palavra, ainda não tinha ministrado ainda. Que o tempo ainda não tinha sido suficiente. O tempo eu até tive, mas eu estava sobrecarregado. Estava com algumas ocupações. De qualquer forma, o tempo não estava sendo suficiente. Podia chegar aqui e gravar um vídeo entre 10, 15 minutos nas carreiras. Rápido, às vezes até com a mente num canto e no outro, preocupado. A mensagem não ia sair assim como Deus quer que saia. Então, deixa para gravar agora. Acho que uns 15 dias atrás o Senhor já tenha me tocado com esta mensagem. Então, se fosse o fermento o qual Jesus falava, por que ele usou esse termo fermento? Acerca da falsa doutrina, os falsos ensinamentos.
dos religiosos da época. Por quê? Porque um pouquinho de fermento, Gálatas capítulo 5, versículo 9, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Em algumas versões é um pouco mais clara, ou seja, contamina. Então, porque a palavra de Deus em nossas vidas, ela tem que ser pura. A partir do momento que nós damos lugar, brecha para uma falsa doutrina, um falso ensinamento, a palavra já vai ficando dentro de nós. A palavra em si, ela é santa, ela é pura. Mas dentro de nós, ela já vai perdendo a força, porque nós damos brecha, damos lugar para falsos ensinamentos. Começamos a dar ouvido e atenção para outros ensinamentos, e de repente aqui e dali pode impedir o crescimento da palavra, o desenvolvimento de nós sobre a palavra de Deus dentro de nós, que a palavra de Deus ela já é pura e é santa, mas vai atrapalhar o nosso desenvolvimento, a nossa fé, assim como poderia ocorrer com os discípulos na época. Então, meus amados, não deixe que nem o fermento dos fariseus, nem dos saduceus, nem também de Herodes venha sufocar a palavra, venha fazer você desviar dos caminhos do Senhor. Estou falando isso porque já está com uns 15 dias mais ou menos que eu venho meditar nesse texto, e só hoje foi que eu vim ter o tempo. Antes eu tinha, mas não o suficiente, adequado para ministrar essa palavra. É um conselho, é um simples conselho, de acordo com a palavra, o conselho que Jesus deu aos discípulos, nós estamos recebendo hoje para nós. Observe o seu ensinamento, como é que está sendo. Leia a palavra quando o seu pastor lê. Leia também a palavra, medite na palavra, tenha fé no ensinamento de Jesus. Hoje muitas pessoas só estão lendo os ensinamentos de Beltrano, de Cicano, de fulano. Não. Leia também os ensinamentos de Jesus, medite nos ensinamentos de Jesus. Nada contra os outros. Estou falando da Bíblia. As pessoas só querem, por exemplo, ler mais cartas de Paulo. É antibíblica? Não. Mas leia também os ensinamentos do Mestre. São simples. Também brada em nossos corações. Medite nesta palavra. Você que já é conhecido do Evangelho, você que já conhece a verdade, peça para que Deus venha abrir seu entendimento, para que você possa entender melhor a mensagem, as boas novas do Reino de Deus. Então, fiquem atentos. Jesus também disse: vigiai para que não entres em tentação. A tentação não é só tentação do adultério, tentação de roubar, matar, não. Existem vários tipos de tentação. A Bíblia diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, como um leão rugindo, buscando quem possa tragar, engolir, devorá-lo, dependendo das versões. Então, o fermento na palavra que habita em mim pode ser até um pecado. Isso pode se tornar uma apostasia pessoal de mim mesmo, porque tanto fermento que possa fermentar a palavra que está em mim, o meu conhecimento, pode ser tanto tentado pelos outros, pode ser tentado por mim mesmo, pode ser que eu dê lugar ao inimigo. Você que eu venha pecar contra Deus, pode acontecer qualquer um. Isso também é um fermento que vai tirando todo o poder da palavra, do seu conhecimento. Isso torna-se também uma apostasia pessoal. Pois, meus amados, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. Em nome de Jesus, foi um prazer ter deixado essa palavra para a nossa meditação. Deus te abençoe, lhe conceda graça e paz. Em nome de Jesus, amém?